e com técnica, ok? Mas antes eu gostaria de elogiar, né, todos os que fizeram com base nos vídeos, e tem um esquema que eu gostei bastante, tá? Que eu gostaria até de apresentar ele aqui, porque eu achei que ele ficou bem legal para a gente visualizar um pouco o que foi que a gente aprendeu semana passada. E aí eu vou ver aqui a atividade, tá? Só para eu abrir aqui. Eu recebi mais um, alguém mandou mais um hoje. Deixa eu ver aqui. Eu gostei desse porque ele. Vou ver até se eu consigo baixar. Vou apresentar aqui, tá? Vai ser rapidinho. Coisa pouca. Olha só, aqui a pessoa fez, né? É sobre o que é pesquisa, e aí aqui a gente tem esse mapa. Eu gostei bastante, porque pegou assim os pontos, né? Fez quase como se fosse um infográfico. Não quer dizer que os outros são ruins, tá? Ok? É porque esse daqui mostra um pouco, juntou os dois, né? E conseguiu fazer isso de uma forma bem legal. Talvez não dê para mostrar tudo, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Que é assim, quando, por exemplo, aqui colocou os artigos científicos, aí vem a pergunta que está muito bom, o que é que torna um dado confiável? Né? O uso de um método científico, que é isso que é importante também, porque essa é a diferença de fazer pesquisa. Depois, o que é uma pesquisa científica, né, que é um processo, utiliza métodos, deve ser divulgada. Se não for divulgada, não é uma pesquisa, tem que divulgar, o povo tem que saber, tem que conhecer, né? E aqui um pouco de como um método científico. Observe que tudo isso, por isso que esse vídeo é importante, e até esse esquema aqui, porque isso aqui é mais ou menos o que a gente vai fazer, vai destrinchar ao longo do curso. Né? Nós vamos ver o que é uma tese, como se faz uma boa tese, como não se faz, o que é um método, como é que se faz um objetivo, que tipo de escrita a gente faz, que é justamente essa escrita científica aqui, que tem uma estrutura científica, que é rígida, né? Tipo de linguagem a gente usa aqui, a estrutura de um artigo científico, eu vou ensinar, e também a estrutura de um projeto, né, de pesquisa. Então, são essas coisas que esse mapa aqui ele trouxe bem direitinho, né? Eu gostei bastante da pessoa que fez, quem fez sabe que fez, né? E aí eu achei maravilhoso. Então, até já baixei, depois vou colocar lá, porque eu acho que fica legal para a gente ter uma visão clara do que é fazer pesquisa. Né? Não é simplesmente algo assim, eu vou fazer uma pesquisa. Não. Segue um método. Tem que ter organização, tem que ter metodologia, né? Tem que ter uma análise de dados, que ou aceita ou rejeita a hipótese. Então, são todas essas coisas que a gente precisa fazer quando se faz pesquisa científica. E, logicamente, ela mostrou aqui também qual é a importância dos institutos de pesquisa, que estão por trás de tudo isso, né? Também, que nascem de uma necessidade social, inclusive. Então, é sobre isso que eu quero já começar falando. E aí, tá bom, eu tenho que. Beleza, professora, então tá. Eu tenho que fazer um artigo científico. Não, eu tenho, professora, que fazer o meu TCC. Eu tenho que fazer a minha.
eu quero fazer o meu projeto para entrar no mestrado. Então, assim, eu vou partir de onde? Logicamente, nós vamos pegar as fontes que estão, que é muito comum na internet. E aí a gente vai para sites sérios, né? Como o Google Acadêmico e outros, né? De pesquisa, que levem a gente a boas pesquisas também, a boas revistas, né? De artigos científicos que têm um peso. Mas aí, professor, então tá bom. Eu vou fazer, eu estou pensando aqui em fazer alguma coisa, mas ainda não sei o que é, eu preciso ler um pouco. Como é que eu faço essa leitura? O que é que eu escolho? Aí eu sempre digo, ó, gente, abre lá uma pasta no teu computador, no teu celular, seja lá o dispositivo que você utiliza, e coloque, abra uma pasta para artigos que você tem que ler imediatamente, artigos que você pode verificar depois. Divida, ok? Artigos que você não vai ler, então se você talvez até nem coloque essa pasta, mas assim, aí vem a questão, como eu escolho o que eu vou ler? Como eu sei se aquele artigo é bom ou não para mim? Como eu sei que ele vai me ajudar a resolver o meu problema de pesquisa, ou vai me ajudar, ou vai fomentar ideias no meu artigo, para o meu projeto, para o meu TCC. Jéssica abriu a câmera, ela vai falar. Vai não? Ai, tá ótima. Adorei sua imagem de fundo, viu? Tá ótima. Aí, a minha está muito clara, eu já sou muito clara, assim, branquinha, aí a minha está muito clara, eu estou parecendo Gasparzinho, tem que rever isso aqui. Então, é sobre isso. Porque a ideia do curso aqui também é facilitar a vida da gente. E a gente não tem vida boa, não, né? Todo mundo que está aqui não tem vida boa, não. Tem, não. É um povo que estuda, é um povo que trabalha, é um povo que corre, é um povo que é mãe, que tem menina, é aquela agonia, que tem que administrar tudo e quer estudar, porque quer ter um lugar ao sol, né? Então, aqui não tem nem ninguém rico, nem que está em casa só deitado numa rede para estudar. Não. Então, o objetivo é facilitar. E aí, pensando nisso, eu mandei aquele texto, que foi muito interessante, que a gente trabalhou na turma do período passado esse texto, e eu montei aqui, não com base nele, mas com base em outras pesquisas também, sobre a estratégia de leitura de texto acadêmico. E aí, logicamente, eu vou também depois colocar lá, tá? Eu estou sem o WhatsApp. Meu WhatsApp, meu aparelho de telefone quebrou, eu comprei outro, fiquei esperando chegar. E chegou hoje e eu instalei já tudo, porque eu já não estava aguentando mais. Ele estava querendo fazer grupo com todo mundo. Meu WhatsApp estava uma agonia, uma loucura, loucura. Aí eu disse, Ju, avisa o pessoal. Aí eu não tenho nem como mandar nada para o WhatsApp, mas eu preparei aqui um material que depois eu boto lá no Classroom sobre a aula de hoje, complementando, né? Porque a ideia é o seguinte: quando você joga, e é importante chamar já a sua atenção, quando você está pesquisando, que você está querendo ler sobre o tema, vale muito a pena você jogar a palavra-chave lá, ok? Palavra-chave, porque são as palavras-chave daqueles artigos que vêm para você dar uma olhada. Aí já começa por aí. Lógico, tem livro? Tem. É importante ler o livro? Sim. Às vezes vem um artigo, às vezes vem uma tese, e nessa tese tem referências bibliográficas que podem levar você a outros materiais. Por isso que é muito importante fazer essa leitura, que a gente chama de leitura de varredura, que é a leitura que você vai fazer e você vai otimizar o seu tempo. Você vai dizer se isso vai servir, se vale a pena ler ou não. Então, você vai partir de critério de exclusão. E aí eu vou apresentar aqui o slidezinho que eu preparei. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode Na falar. verdade, antes da gente começar a selecionar os artigos, tem uma tal chamada, né, revisão sistemática da literatura, né? E aí eu não sei se a Sim, gente vai se a gente vai abordar sobre isso, porque aí, como sim, você falou agora, que tem esses critérios de exclusão, né, que é justamente sobre isso. sim.
Quando a revisão sistemática de literatura é a fundamentação teórica, então eu mostro, na minha parte que tem aqui, eu faço o seguinte, eu mostro cada parte do que você tem que escrever, tá, Jéssica? Então, por exemplo, você tem que escrever o problema, aí eu começo pelo problema, eu vou devagarzinho, a hipótese, o objetivo, aí a fundamentação teórica. Como se escreve uma fundamentação teórica? O que é uma fundamentação teórica bem feita? O que é uma fundamentação teórica que não está legal? Tá? Então, eu mostro isso também. Então, nessa revisão sistemática de literatura, tem muito a ver com o problema de pesquisa que você organiza e com seus objetivos. Porque esse primeiro passo de qualquer pesquisa é essencial para a continuidade dela. Se você tem um problema de pesquisa ruim, tá? Não está claro, os seus objetivos não estão bem organizados, você não vai saber o que vai ter que pesquisar, inclusive na revisão de literatura. Porque essa revisão de literatura é o óculos, certo? É o seu óculos que você utiliza para analisar o fenômeno que você quer pesquisar. Eu entendi, mas, por exemplo, para a gente chegar numa pergunta de pesquisa, a gente precisa também saber se já existe trabalho sobre o que já existe, né? Se tem alguma Pronto, lacuna. Aí a minha perfeito. é justamente esse. Pronto. Muito. Olha, essa pergunta foi assim, essencial, perfeita. É o seguinte, é justamente nessa hora que você, veja, você começa a ler alguma coisa e você começa a pensar, porque às vezes as pesquisas elas até existem, mas não olhando o que você vai olhar, entendeu? Você vai abrir, vai deixar o fenômeno aparecer e ele vai se deslindando, você vai desvendando ele aos poucos. Então, assim, quando você começa a ler os textos, as pesquisas, e a fazer esse tipo de pesquisa, você também vai automaticamente. Ah, isso aqui já foi pesquisado, mas foi pesquisado desse jeito, eu quero pesquisar esse outro lado. Eu vou dar um exemplo da minha própria pesquisa, tá? Eu queria falar sobre o trabalho doméstico não remunerado. Só que a minha grande questão, eu fui ver o que é que tinha sobre isso. E, logicamente, eu descobri que não tinha ninguém falando sobre o discurso das pessoas que fazem o trabalho. Olha, eu estou falando aqui de uma tese de doutorado, tá? Porque a tese de doutorado tem que ser inédita. Um mestrado, não. Mas, logicamente, que o seu problema de pesquisa, lógico que a ideia TCC é que você faça uma coisa inovadora. Mas, às vezes, você faz só uma revisão de literatura. Mas na tese de doutorado, não. No meu caso, é a dissertação mesmo. Exatamente. Pronto, a sua dissertação, posso disponibilizar, sim, posso disponibilizar. Então, veja, a sua dissertação, ela vai ser um processo que você vai criar. Então, por exemplo, eu não sei o que é que você já tem, né? Quando a gente for para essa parte, que a gente chegar no problema de pesquisa, né, que você já deve ter alguma coisa que você está dizendo, olha, eu já estou com minha dissertação mais ou menos encaminhada, porque eu entrei com pré-projeto, eu quero aprimorar, aí a gente vai ver e vai analisar, para a gente saber exatamente o que é que você tem e onde é que você vai buscar as fontes. Mas essa parte que a gente está falando aqui é aquele momento em que você está começando a ler para organizar ou reorganizar o que você já tem. E aí você vai ver exatamente qual é o problema de pesquisa e a resposta que se dá. Isso para trabalhos até mais simples, como um TCC. É aquela ideia louca que não sai da cabeça. Sabe aquela pessoa doida que tem uma ideia que não. Sabe aquela ideia fixa? Tudo que vocês olharem, quando o problema estiver bem estabelecido, o objetivo, vocês vão ter que sempre olhar para ele, porque ele vai ajudar você a dizer isso aqui serve, isso aqui não serve. A pessoa, eu estou entrando por essa seara, a pessoa está em outra seara, não é a mesma. Até para saber se o que você está fazendo é inovador ou não, entendeu, Jéssica? Eu não sei se eu respondi. Sim, Talvez eu sim. não consiga responder tudo hoje.
Não, porque é muita sim, informação. é verdade, é Mas, muita assim, informação. Eu a estou ideia é fazer pesquisa. eu me sinto Melhorou. no oceano, praticamente eu estou me sentindo como se estivesse no oceano, nadando, nadando e Ó, Jéssica, mas olha, mas uma coisa que eu vou dizer a vocês todos, tenham muita hora nessa calma, tá? Porque a professora Simone mesmo, eu estava conversando com ela, Simone é minha colega, eu falei dela aqui. Eu disse, professora, olha, veja só, tenha calma, porque você começou a fazer, né? Porque ela entrou com pré-projeto e depois ela foi aprimorando. E o projeto dela foi, aqui no curso, foi melhorando, 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 melhorando. E assim, ela foi defender, mas aí deram uma prorrogação para ela, porque a própria universidade não comprou o software que ela tem que usar. Ela tem um software para usar no meio da pesquisa. A pesquisa dela tinha uma parte, né, uma parte qualitativa no processo e quantitativa também. E aí ela ficou um pouco atrapalhada. Eu disse a ela, olha, professora, tenha calma, porque eu sei que é difícil, você voltou a trabalhar e tem que entregar ainda o trabalho, mas é assim mesmo. A pesquisa é assim, Jéssica. O bom é a gente saber para onde a gente vai. Quando a gente não sabe, né, até nesses momentos, um momento de conversa, até de orientação, uma conversa comigo, entendeu? Ou com outra professora que pode lhe ajudar, e até o seu próprio orientador, porque às vezes o orientador já quer você bem arrumado, né? Eu sei como é isso. Quando você chega lá para o orientador, ele, sim, mas isso aqui, ele quer só fazer né, um upgradezinho. Mas o pesado, né, o mais difícil, nem sempre, não estou falando mal do seu orientador, do sua orientadora, tá? Mas nem sempre ele quer fazer. Sejamos práticos aqui, ok? Aqui não é tem, verdade. né? Ele quer encontrar, por isso que eu digo, vem fazer o curso comigo, porque você faz o curso comigo, você chega mais arrumado para ser professor. Pelo menos você tem um norte, você não chega lá voando, que eu sei que não é o seu caso. Mas tem gente, por exemplo, que nunca fez o TCC, então já quando chega não sabe bem para onde vai, não sabe nem o que é que tem que fazer, o que é um problema de pesquisa, está lá o professor ensinando a parte técnica. Pronto, essa semana que vem eu vou ter que ir lá no IF de noite, na sala do professor Adriano, para conversar com os alunos sobre escrita acadêmica. Então, só para você ter uma ideia, o professor está lá ensinando as normas, trabalho científico, não sei o quê, toda essa parte, mas tem a parte da escrita, que o pessoal está precisando de algumas coisas, eu vou ter que trabalhar algumas coisas, né? No Só meu para você ter caso, uma ideia. quando eu fiz o tecnólogo, né? E como foi a área de computação, não teve TCC, foi a entrega de um projeto, né? E aí eu acabei não me mergulhando assim nessa parte acadêmica, da escrita, então tudo para mim é muito novo e entrei muito verde, né, no mestrado. Aí eu fiz Não é a minha nada. graduação. Fica verde, não. Você vai ficar madurinha. Ah, você vai ver. Espera aí. Calma que você vai ficar bem madurinha mesmo. Vai ficar bem legal. Vai ficar igual a manga rosa. Relaxa e vamos para frente. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode, Jéssica, até dar uma encorpada nesse teu pré-projeto, ok? Você já entrou, você está lá dentro, você tem um pré-projeto, certamente, e você quer Isso, aprimorá-lo, né? Então, isso. como você faz para pegar essa? Então, a gente vai falar um pouco de, não for tanto aprofundado, mas tem coisa muito importante para a gente ver hoje, certo? E eu acredito que deve ser a situação de mais ou menos todo mundo aqui que quer melhorar a sua pesquisa. A ideia é essa, é melhorar, é melhorar. Então, deixa eu ver aqui, porque eu estou me enrolando. Tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. E vamos lá, e vamos para frente. Vou de novo. Deixa eu ver. Lero, ecrã, tela. Ver se eu consigo agora. Dá para ver? Dá, não dá? Sim, Pronto, agora foi, consegui. Veja, estratégia de leitura, né? Primeiro, que é um texto científico, eu acho que mais ou menos foi o que apareceu até naquele esquema ali que eu mostrei hoje. O que é um texto científico, né? O texto científico é um texto que busca explicar ou comprovar um fenômeno com base em evidências. Quais são esses tipos de gênero?
do texto científico. O texto científico é um tipo, mas o que é que a gente encontra? Um artigo científico, um resumo, uma tese, uma dissertação, como é o caso de Jéssica, que vai ter que escrever. E aí, o que é que tem que ter nesse texto? As particularidades, uma linguagem objetiva e impessoal, uso de dados e fontes confiáveis e uma estrutura lógica que tem em todo o texto, né? O que é que tem que ter no texto? Ah, professora, o que é que tem que ter no texto? Eu pergunto, o que é que tem que ter no texto? Ah, professora, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza, isso é em todos os textos, mas como é? Quais são as particularidades? Isso tem a ver com leitura? Tem sim. Por quê? Porque quando se trata de leitura, você vai trabalhar a escrita, você precisa também da estratégia de leitura. Então, primeira coisa, este Lefa, né, que é esse autor que fala sobre estratégia de leitura e monitoramento, ele fala que você tem que ter primeiro o objetivo. Então, você tem que ser muito objetivo. Daí vem aquilo que eu falei, tá? Eu queria pesquisar sobre o trabalho doméstico não remunerado. Aí eu fui ver, botei lá, trabalho doméstico não remunerado. O que é que tem sobre isso? Aí depois eu botei o discurso, que a minha área de linguagem é discurso, tá? Aí eu botei discurso, o que é que tem? Não tinha. Tinha o discurso, mas não tinha o discurso analisado. Digo, opa, estou achando alguma coisa aqui. Então, eu saí, né? Aí peguei um pouco do autor, do que eu queria, dos artigos, e fui separando, e fui pegando material, e fui pegando algumas coisas, a parte histórica, que é importante para a gente entender um pouco como é que é esse trabalho, certo? Então, eu defini o objetivo das minhas leituras. Eu digo, bom, eu tenho que entender mais esse fenômeno, o que é eu botei na minha cabeça o que é o trabalho doméstico não remunerado. Eu vou partir do meu horizonte para vocês entenderem de forma prática. E aí, tudo que eu ia pesquisando, eu ia vendo sobre isso, o que é trabalho doméstico não remunerado. Para a economia, para a sociologia, para a história. Eu não queria entender? Não é um fenômeno? Então, a gente tem que pensar nisso também. Porque a gente só quer ver por um lado, mas a gente precisa ver como é o fenômeno, como é que ele funciona. Então, eu fiz essa primeira leitura porque eu queria montar o quê? O projeto. Eu queria montar o projeto. Montar o projeto. Tem gente que quer fazer a pesquisa, montar o projeto todinho, problema, hipótese, não sei o quê, sem ler. Não tem como. Se você não lê, você não vai compreender o fenômeno, você não tem como perguntar. Você tem que ter perguntas. Como é que eu vou perguntar de algo que eu não sei? Então, primeiro, definir o objetivo. Depois, identificar o que é mais e menos importante no texto. Aquela leitura de varredura. Eu não sei vocês, né? Quando eu tenho esse negócio de leitura de varredura, que eu tenho esse costume. E toda a vida eu gostei muito de ir para a biblioteca, né? Eu sou rato de biblioteca, tá? Não é à toa que eu sou professora de português. Então, eu adoro ir numa biblioteca. Aí eu pego o livro, aí eu folheio o livro todinho, aí eu vejo quais são as partes, os capítulos, tudo que tem no livro, se aquele livro é interessante ou não para mim. Porque se tiver um capítulo só, coisa pouca, eu já, já, ele foge do meu, não quero não. Então, eu preciso pegar um artigo, ou pegar uma tese, ou pegar uma dissertação e ver o que é importante. Então, o que é que tem o que é mais importante? Né? Eu tenho que ver que tipo de pesquisa, quais são os resultados da pesquisa. Essa pesquisa realmente foi feita com a boa metodologia. Aí, professor, onde é que eu vou ver isso? Já vê no resumo do artigo, já vê no resumo da dissertação, já vê no resumo da Mas tese. tem resumo que às vezes é tão ruim, professora. Aí esse você não pega. Você vai pegar um negócio, veja, você está no nível, Jéssica, de dissertação. Você vai. Veja, a minha professora dava cada goelada em mim, tá? Porque ela dizia, eu pesquiso um teórico chamado Bakhtin, tá? Ele é um filósofo da linguagem russo. E ela dizia, olhe, você está no nível de doutorado. Eu não quero você lendo os intérpretes de Bakhtin, não. Você tem que ler o cara, entendeu? Porque aí eu estou usando isso para fazer uma analogia com o que você disse. Nem sempre tem boa qualidade, não serve.
porque eu não vou usar na minha dissertação um negócio que não tem qualidade, só vai me atrapalhar. Então, como é que eu vou definir isso? Se eu olho, a metodologia é troncha, não ficou clara. Se eu olho, o trabalho não está bem escrito, por que é que eu vou citar esse trabalho? Não, eu vou excluí-lo. Eu posso até dar uma olhada, se o resumo não está legal, que dirá a pesquisa, boa, Ana, isso mesmo. Se o resumo que a pessoa fez já está mostrando que está ruim, eu nem vou continuar com a leitura. Então, eu tenho que levar em conta também esse aspecto da corretude. Tem que dar um bom trabalho, tem que ter qualidade. Em que revista foi publicado? É bom saber o quadro da revista. No caso, Sim, qualis B é ruim, professora? é bom, qualis A, qualis B, Ah, tá? Agora vê, então uma coisa para dizer a vocês, né? Quando se fala de qualis, tá? Tem um problema aí ético agora, que é a IA, né? Mas também tem outra questão para dizer a vocês. Tem muita revista por aí tentando pegar o dinheiro da gente para publicar artigo, tá? E geralmente é revista de pessoal é meio mercenário. Não é barato para você publicar e essa revista não tem qualidade nenhuma. Eu mesma recebi, agora eu parei até mais de receber e-mail, mas recebi e-mail quase toda semana. A publicar um artigo meu, para publicar não sei o quê, entendeu? Um trabalho que eu tinha feito, que eu tinha apresentado em algum lugar. Quando eu olho, eu acho graça. E tem gente que vai até atrás disso, que é para poder ter um artigo publicado e dizer, né? E colocar até para entrar no mestrado ou em alguma coisa e ter um artigo publicado. Mas, assim, não tem qualidade nenhuma essas revistas. Elas não estão nem classificadas pelo critério da CAPES, para começar, né? Porque a CAPES é quem avalia que dá a qualidade das revistas. É, claro que a gente sabe também que às vezes tem coisa que diz que tem qualidade e nem tem tanta qualidade assim. Mas pelo menos está classificada lá pela CAPES, aquele artigo, naquela revista. Então, vale a pena a gente também pesquisar coisas com revista de qualidade da área. Então, por exemplo, eu sou da área de linguagem, eu tenho que saber quais são as revistas que têm um bom. Eu tenho que saber qual é o artigo que tem uma boa qualidade. Eu preciso disso. Porque senão não adianta eu usar aquilo ali, não. Tá? E, gente, biblioteca ainda é coisa que se usa, tá? Então, assim, eu fui muito para a biblioteca quando estava fazendo meu doutorado. Claro que já faz um tempo que eu terminei em 2019, né? Mas, assim, nem tanto. Então, assim, a biblioteca ainda está valendo, nem que seja uma biblioteca virtual, mas tem que ter, porque você vai encontrar boas referências e vale a pena pesquisar. Às vezes é um capítulo de livro que vale a pena muito ler. Então, isso é uma coisa importante. Avaliar a compreensão do que está sendo obtida da leitura, né, a qualidade, porque às vezes a gente vai ler, né? Aí a gente diz, não, eu vou ler esse artigo todinho, aí tem que ler tudinho. Aí você já está na terceira folha, você já está com sono, você não vai dar certo. Então, você já vai logo pelo determinar se os objetivos dessa leitura realmente estão sendo alcançados, tomar as medidas corretivas quando houver falhas, ou seja, o artigo tem uma linguagem muito técnica, tem coisa que eu não estou entendendo, eu vou ter que voltar, eu vou ter que fazer pesquisas para poder ver se eu consigo compreendê-lo melhor, certo? E corrigir o rumo, né, da leitura, porque às vezes a gente diverge um pouco, né? Existem algumas divagações que acontecem. Uma boa maneira, pelo menos para mim, de evitar divagação é ler e escrever. Eu sou assim. Inclusive, Juliana vai dar até uma oficina com vocês aí. evitar ler, escrever, não entendi, professora. Não, para evitar me perder, né? Porque às vezes eu me perco quando eu estou lendo, eu gosto de escrever. Aí, por que eu estou falando da oficina Juliana? Porque ela tem uma oficina falando sobre os métodos de estudo para a gente utilizar, tá? Então, alguma coisa, principalmente para pesquisa, eu já estou escrevendo alguma coisa. Porque forma que eu tenho de evitar as divagações. Porque eu tenho uma tendência a divagar, a me distrair, sabe? Às vezes passo eu estou assim agora, estou até tomando um suplemento para a mente, porque eu estou aqui, aí passa uma mosca, pronto, eu já, né, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso atrapalha. Então, esse é um ponto.
Eu deixo. Estratégia de leitura, faça a leitura seletiva. Como eu disse, antes de ler um artigo completo, leia o resumo e destaque os objetivos do estudo. Então, foque nos títulos, no resumo, nas palavras-chave, nas conclusões primeiro. Depois, escreva as ideias principais, né? Ou, por exemplo, ao ler sobre inteligência artificial, anote o que é, quais são as aplicações citadas desse tipo de inteligência, quais são os dados relevantes. Por exemplo, vocabulário técnico, como eu falei, levante, né? O que são alguns termos e crie um glossário, que é importante para você, né? Para aquilo que você quer pesquisar. Ler um artigo científico, e aí as imagens, a palavra-chave, compreenda, faça a compreensão parágrafo por parágrafo, anote, faça um mapa mental ou explique o conteúdo com suas palavras. Essa é uma forma de ler um artigo. Você já leu o artigo, você já viu que vale a pena você ficar com ele. Você vai colocar ele lá na pasta que vai servir para você ler, para fundamentar sua pesquisa. Então, como é que você vai ler? Você vai, já fez essa pré-leitura, agora vai analisar, vai fazer uma análise, né, do que tem, e depois vai fazer um mapa mental ou vai explicar o conteúdo com suas palavras. Ajuda muito isso no processo da sua escrita. Porque por que é que muita gente não tem uma autoria no texto? Porque fica muito preso aos textos que pesquisa. Não tem uma autonomia de escrita. Isso é muito perceptível, né? Então, eu já falei, né, aqui destacar as palavras, verificar. Aí aqui, analisando um resumo de um artigo científico, tá? Então, tá aqui o artigo, inteligência artificial, IA generativa e competência em informação, habilidades informacionais necessárias ao uso de ferramentas da IA generativa em demandas informacionais de natureza acadêmica. Muito bem. Aí aqui já tem o título. Aí o resumo. Aí eu vou deixar vocês lerem aqui o resumo, tá? Esse artigo é de verdade, viu, gente? E aí vocês vão me dizer o que vocês acham. Se esse, vamos supor que vocês estivessem pesquisando sobre esse tema, certo? Inteligência artificial. Como seria se vocês acham que achariam ele interessante para continuar a leitura, né? Aqui é só você chamou, o artigo veio, você abriu. Vou ficar com ele ou não vou? Eu estou pesquisando sobre inteligência artificial, o que é, como é, tal. Isso aqui vai servir, não vai servir? Esse artigo parece estar bom, não está, como é? Então, eu queria que vocês já analisassem. Aqui embaixo tem as palavras-chave, tem o resumo. O que é que vocês, quem quiser depois que ler, pode falar aí, tá? Vou dar 2 minutos para vocês fazerem a leitura. E aí, tem alguém que quer falar? Ninguém? Nobody? Silêncio está sepulcral.
Todo mundo dizendo, será, meu Deus, que eu falo, não falo? A gente está aqui para isso mesmo, viu, gente? Eu já tinha. Eu li ele pegando a parte dos dois pontos logo de vista. Li a parte inicial, Hum, aí vi o objetivo. sim, sim. Eu fiz e volto na eu colocaria mais a teologia para mim. Mas isso não. Então, para mim, né? Ah, vá. Completo. Certo. Ok, quem tem uma. Eu quero eu quero ouvir mais pessoas. Professora, eu também concordo com o que o Leandro falou. Hum, Né, ele traz ali um resumo meio que estruturado, né? Eu chamo assim, não sei se está certa essa palavra. Sim, Que tem o objetivo, a metodologia, o resultado, conclusão. Eu só achei que é, eu só achei que nesse resumo eu não entendi muito bem o que ele está fazendo. A minha resposta foi essa. Eu não entendi o que ele está realmente, assim, de fato, qual é o objetivo, assim, até o título é confuso. Eu achei isso. Essa é a minha muito opinião. grande, né? Tá vendo? Muito grande. Já estão observando isso. Primeiro ponto. Não, veja, não é que o artigo seja ruim, mas é preciso a gente ter cuidado, né? Primeiro ele bota e competência, habilidade necessária, uso de ferramentas, aí já ficou um pouco complicado. Aí ele bota a inteligência artificial, ele abre com um tópico frasal. A inteligência artificial traz novos desafios para a aquisição de conhecimento, inclusive no contexto acadêmico-científico. Aí bota objetivo. Então, o problema aqui também é de escrita. Ele podia dizer, né? Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo, tá, apresentar necessárias ao uso eficiente em demandas acadêmico-científicas. Então, Né? faltou, no caso, ele Ele dá dá uma arrumada na no escrita, texto, né? isso. Mas é como alguém disse aí, que eu não me lembro o nome agora, mas disse assim: se o artigo está mal escrito do resumo, imagine o resto. Né? Aí, claro, aqui tem alguma coisa. Eu estou pesquisando sobre IA e eu estou vendo como é que a IA funciona eticamente no contexto acadêmico-científico. Beleza. Então, talvez esse artigo até me interesse, porque ele diz aqui que é uma pergunta que fala sobre preocupações do direito autoral, integridade da ciência, confiabilidade das pesquisas, justiça e ética e outras. Aí, conclusões, ficou conclusões e resultado. Ficou um negócio. A forma como ele articulou o resumo deixou o trabalho dele um pouco empobrecido. Aí, claro, precisaria a gente pegar o artigo para dar uma analisada, mas eu vou colocar o artigo para vocês darem uma analisada, tá certo? Para vocês me dizerem, olha, ficou, ele tentou aqui, não ficou muito bom, mas no artigo ficou bom. Eu quero, todo mundo vai ter que dar uma de analista aqui, tá? Porque é importante isso. Eu tenho que saber o que é que tem que ter no artigo. Então, claro, tem que ter objetivo, tem que ter, como é um artigo, não precisa logicamente ter um problema de pesquisa, né? Mas tem que ter um objetivo, o objetivo tem que estar claro, tem que ter o tipo de percurso metodológico, isso é lógico, e os resultados. Aí ele coloca para utilizar de forma eficaz e estratégica, as pessoas precisam desenvolver 5 etapas, né? Aí botou depois em analisar o conteúdo sintetizado, depois usar o conteúdo sintetizado, depois aplicar as habilidades. Ficou, tá entendendo? A escrita, é isso que eu falo, escrita tá ruim. E isso compromete qualquer trabalho, já visualmente falando. Porque quando você não escreve bem, você, de alguma maneira, perde algum prestígio. Vamos levar em conta isso também, tá? Porque escrita é um prestígio, é uma habilidade de prestígio na sociedade, isso é histórico. Então, por exemplo, ele botou competência, comunicação científica, porque as palavras-chave têm que haver com o resumo, porque são elas que, quando você bota a pesquisa lá, você abre o Google Acadêmico e você coloca a palavra-chave, vem
vem a pesquisa que você quer. Se você botar um negócio que não tem nada a ver aqui com a palavra-chave, vai ficar uma coisa complicada para quem está pesquisando também. Afinal de contas, como a gente já discutiu na aula passada e hoje, quando a gente abriu, pesquisa é para socializar. E tem que estar bem organizado para poder ser socializado. Então, comunicação científica, competência em informação, inteligência artificial, ChatGPT e Perplexity IA, que é uma inteligência também, duas inteligências aí, né? Então, tá aqui, aí vem a questão da leitura. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Eu estou fazendo essa parte, mas eu vou abrir o outro texto que eu mandei, tá? Para vocês, para a gente poder discutir aqui. E assim também a parte de como você escreve, né? Quais são as características do resumo. Os verbos são sempre no pretérito composto e no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, né? Então, por exemplo, você já está falando do trabalho, o trabalho já foi feito, né? Essa pesquisa levou em conta tal, tá? Então, ou no pretérito composto ou no presente, certo? Sempre do indicativo. Indicativo é um modo que não expressa dúvida, mas é certeza. A terceira pessoa do singular, porque é preciso usar a terceira pessoa, porque você está trabalhando com um texto que é impessoal, ok? Voz passiva. Depois, você tem que usar sentenças sem abreviações, sem símbolos, uma linguagem econômica. Você não pode fazer puxadinhos no texto, tá? Isso é importante. Então, usar operadores, marcadores metadiscursivos específicos, ok? Como, por exemplo, neste trabalho pretendemos, neste trabalho pretende-se. O presente trabalho é uma tentativa de discutir questões. Então, esses operadores, eles fazem com que o leitor engaje no texto da gente, certo? Depois eu vou falar, quando estiver falando mais de linguagem, de escrita, eu vou falar o que são os marcadores ou os operadores metadiscursivos, tá? Para vocês saberem. Então, o trabalho, ele tem, aí está o material que eu tirei, tá? De onde eu tirei esses livros aí, tá? Que são os livros da área. E aí eu vou já entrar no artigo que eu mandei para vocês hoje. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu achei esse artigo muito bom. E eu sei que alguns de vocês leram. Quem foi que leu? Alguém conseguiu ler? Ninguém? Eu não consegui não, professora, porque já foi hoje de tarde, aí eu já... Ficou um pouquinho rindo, foi? Era para eu ter mandado antes, mas não tem problema não. Eu quero ir aqui para essa parte. Eu já falei um pouco disso, né? Para que ler artigo, por que ler artigos científicos, né? Motivos para ler. Aí, aqui, ó, esse autor fala de uma coisa muito importante. Uma leitura mal conduzida de um artigo científico pode causar vários problemas. Embora o senso comum indique que se um artigo aparece em um periódico ou conferência que requer revisão em pares, o conteúdo deve estar correto, ou pelo menos confiável. E isto nem sempre é verdade. Some-se a isto o fato de que nem todos os artigos científicos são trabalhos bem escritos. Cabe ao leitor decidir quando é digno ou não de ser lido. Portanto, requer prática. Deixa eu ver, porque eu acho que eu mandei uma versão para vocês em PDF. Não sei se foi essa, não. Essa está toda. Eu não posso nem ver, porque eu salvei uma versão em PDF. Deixa eu ver aqui se eu acho. É essa mesmo. Sim, sim, vamos lá. Então, esse camarada aqui, que é chave, ele vai falar uma questão muito importante, que é o seguinte, é sobre a leitura diagonal, né? A leitura diagonal, o pessoal que fala da leitura cognitiva, ele fala que é a leitura skimming, né? Que você vê, você vai capturar a ideia geral da pesquisa,
o resumo dos resultados, as suas implicações. Então, essa leitura que você faz é uma leitura diagonal, que você começa pelo título, vai para o resumo, e depois você vai lá, dá uma olhadinha na metodologia, aí você desce um pouquinho mais, dá uma olhadinha nos resultados, vai lá, vai para as conclusões, para você ter certeza se aquele artigo vale ou não a pena ser lido. Tá? Então, você faz a leitura, que é justamente essa leitura diagonal, em que você vê todo esse pedaço e depois você analisa e vai ver se realmente vale a pena e evita a perda de tempo, tá? Então, esses autores, eles colocam isso. Então, pule, depois que você analisa os tópicos, os títulos, os subtítulos, as tabelas, as figuras, certo? Você percebe que não vai perder muito tempo tentando entender a estrutura. Então, se o leitor não é capaz de entender em 5 minutos, segundo que é chave, né? Então, muito provavelmente, esse artigo não vai ser lido nunca mais. Então, depois que você examina tudo isso, você faz essa visualização, você pula para a conclusão. Então, é muito importante que essa leitura. Aí ele diz aqui, ele coloca aqui, que é muito importante, essas perguntas aqui, ó. Ao término da leitura diagonal bem feita, o leitor deve ser capaz de responder os 5 Cs de queixar. Que tipo de pesquisa é esta? O artigo está baseado em teorias? Em que teorias? Por exemplo, se eu estava lendo alguma coisa, estava baseado em quem? Em Bakhtin. Tinha algumas teorias sociológicas. Quem eram os teóricos sociológicos? Quem eram os economistas? Certo? Então, corretudo. As conclusões parecem ser válidas, porque vocês leram aquele resumo, vocês disseram, rapaz, o que é que realmente essa pessoa está querendo dizer aí, hein? Porque está confuso para mim. Então, para saber disso, vale a pena ir direto nessa parte do artigo, porque a parte do resultado ficou estranha. Contribuição. Quais são as principais contribuições e conclusões deste artigo? O artigo realmente está claro, está bem escrito, como vocês já disseram. Alguém fez alguma pergunta aí? Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver o que é. O pessoal está apertando. Quem foi que falou aí, gente? Ah, sou eu. Diga, Stephanie. Eu queria tirar uma dúvida sobre Mas não. as teorias. Eu sou uma pessoa que eu me perco muito lendo. Por exemplo, eu começo lendo uma coisa, aí eu vejo um teólogo, um filósofo, aí eu vou pesquisar sobre ele, mas eu pesquiso além do que eu deveria. E aí eu já esqueço do que eu estava lendo antes. Quando existe quando nos artigos eles se baseiam em teorias, e aí eu vou pesquisar sobre essas teorias, eu só leio, tipo, para ter uma noção do que é ou eu preciso me aprofundar? Veja, você tem que ver também quais são as teorias que você está utilizando, né? Então, foi o primeiro ponto. Se aquela teoria vai caber. Por exemplo, vou explicar. O fenômeno ele começa a se revelar. Eu comecei a estudar uma parte dos meus achados discursivos e eu percebi que tinha coisa que Bakhtin não conseguia explicar. Aí eu fui para um filósofo chamado Heidegger. E aí ele tem uma parte que fala lá sobre a questão do cuidado. Aí eu tive que ir para Heidegger. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você tem que saber o que você quer. E você, como eu disse, para a gente fazer um trabalho legal e não perder tanto tempo, a gente tem que ser objetivo. Isso é, sabe? E quem vai ajudar a gente a fazer isso é justamente aquilo que a gente quer pesquisar. Então, eu não preciso me aprofundar em determinadas teorias, se essas não são as teorias que eu estou acostumada a estudar. Professora, mas como é... Veja, eu estou com um determinado professor, sei mais ou menos o que uma coisa que é importante que eu não falei aqui, me esqueci, é que, por exemplo, Jéssica está fazendo mestrado. Ela tem lá o orientador dela, ela tem que ver quem são os teóricos que ele estuda. Porque se ela não entrar com os teóricos dele, ele não vai pegar a pesquisa dela. Entendeu? Tem isso também. Eu estou logo avisando o jogo todinho, estou abrindo o jogo aqui. Então, não entendi, não, professora. Os vou teóricos explicar. da minha orientadora? Sim,
Sim. Vou explicar. Pelo menos, vou explicar. Pelo menos no meu caso. Minha professora trabalhava com Bactim. Aí eu fui falar com um professor na Paraíba, para ele me ajudar sendo co-orientador, ok? Aí mandei meu projeto para ele e disse, olha, eu só entendo Bactim, esse conceito, esse. Esse que você quer e esse tipo de trabalho que você quer analisar o discurso nessa perspectiva, eu não domino. Então, eu não vou ficar. Entendeu agora? Então, o professor ele só entra para orientar o métier que ele conhece. Eu tenho alunos, por exemplo, que chegavam para mim e diziam, professor, eu quero que a senhora oriente meu trabalho em análise do discurso francesa. Eu disse, eu conheço muito pouco, eu conheço superficialmente. Então, eu não vou entrar, porque eu não vou botar a minha cabeça na guilhotina. Entendeu agora? Então, por exemplo, você diz assim, você perguntou, Stephanie, não, e eu fui pesquisar a teoria e acabei me perdendo. Cuidado, porque você tem que saber o que você está lendo, o que você está querendo pesquisar. É o quê? Você define o tema, porque a leitura vai fazer o recorte. E como faz o recorte, professora? No problema de pesquisa. Claro que isso é assunto para depois, mas eu já estou dizendo para você como é que eu vou recortar. Eu tenho necessidade de me aprofundar em determinado filósofo? Não. Se ele não vai lhe ajudar aqui, para que você vai ler sobre ele? Você pode ler até sobre ele num outro momento, mas aqui agora não adianta. Eu estava lendo Heidegger, porque quando a gente está fazendo doutorado ou mestrado, a gente parte também daquilo que a gente estuda, porque a gente paga cadeiras. O TCC, ninguém faz. Pronto, o Leandro vai fazer o TCC dele. Ele está fazendo o TCC com base naquilo que ele está lendo lá, naquilo que está sendo explicado na universidade, naquilo que ele começou a ler, de repente o professor começou a falar em determinada coisa, e ele começou a aprofundar aquilo para entender melhor, e ele gostou do tema, e ele vai se aprofundando, aí tudo bem. Mas por ali, naquele subjacente, existe uma teoria. E ele precisa se aprofundar naquela teoria que está subjacente ali, que ele viu no artigo, que ele viu numa tese, que ele viu numa dissertação, que ele viu num livro. Ele vai pegar aquilo dali para construir a pesquisa dele. Vocês estão entendendo, não? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Eu não sei se está correto, por isso que eu vou perguntar, porque a minha área é computação. Aí, digamos que não tem, assim, teorias, né, filósofos, assim, dessa parte. Então, digamos, vamos supor, né, vamos colocar aqui no meu caso, no computação. E aí, a minha orientadora, ela pesquisa sobre mulheres na computação, pesquisa sobre gestão de projetos, sobre metodologias de aprendizagem ativa na computação, né, nas engenharias. Então, é basicamente sobre isso. Agora, sobre o que de fato eu estou pesquisando e as tecnologias que eu quero aplicar no meu projeto, ela não domina, tá entendendo? Porque tecnologia tem, na área de computação são várias, né? Então, por exemplo, chatbot, né? A construção de um chatbot dentro de um determinado, sabe? Então, Está entendendo? Então, no caso, não são teorias, mas é campo de estudo. Tem sim, coisa que, se você vai, você chegar para ela, olha, eu vou falar sobre inteligência artificial. Ela vai dizer, ó, não vai rolar, porque eu não entendo. Eu entendo, mas eu entendo que todo mundo entende. Eu não pesquiso sobre isso. É isso que eu quero dizer. só que aí, no caso, o que ela fez foi botar para pesquisar. Pronto, porque ela acha que pode lhe ajudar, não no que você quer pesquisar. Por exemplo, você quer pesquisar, vamos lá, sobre chatbot, você falou aí. Ah, eu quero pesquisar chatbot. Minha professora não fala sobre isso. Mas ela me deu a licença e disse que pode me ajudar,
principalmente Sim, nessa área, que é a área mais geral, que é a área da fundamentação teórica, ela isso, pode me ajudar, ela pode me orientar fontes e tudo mais, e eu vou construir ou vou analisar como se faz um chatbot, eu vou analisar e vou pegar teorias, o que ela não me deu, eu vou ter que buscar. isso. Aí é que você tem que sair na seara buscando gente Isso para dizer o que você está querendo dizer. Entendeu? No é nordestinês, isso para mesmo. dizer, para dizer. É para dizer exatamente o que você quer dizer. Então, você vai ter a orientação dela e a outra parte você vai ter que buscar. E vai ter que buscar arrumado. Porque, como ela não conhece, você tem que mostrar a ela o que você pesquisou e por que dá certo. Porque fulano fala isso, porque Beltrano fala aquilo. É, Então, você quer pesquisar determinada coisa. É isso que, mais ou menos, Stephanie está falando. Eu estou pesquisando determinada coisa, estou. Aí, por exemplo, você tem que determinar, não. A minha professora não entende chatbot, nem entende isso, mas ela está na parte de gestão. A mulher em tal lugar. Então, mas aí eu quero entrar nessa parte. Então, eu vou pesquisar sobre isso. Eu tenho um objetivo, porque se não tiver objetivo, Stephanie, qualquer caminho serve, né? Então, se eu não sei onde eu quero chegar, e é sobre isso. Porque depois que você analisar essa teoria, quem é que está por trás, como é que ela é feita, o que é que, quais são as conclusões, porque tem que ter alguém que já está falando sobre isso. Vai falar sobre o chatbot. Quem é que falou sobre isso? Quem é que criou o chatbot? Como é que ele funciona? Então, eu vou pesquisar pessoas que falam sobre isso. Eu vou fazer um levantamento, talvez nem seja isso que você vai pesquisar, mas você deu um exemplo aí, fazer um levantamento sobre isso, porque esse é o meu fenômeno que eu quero investigar. Dentro desse maior, que é é isso gestão de mesmo. softwares. É que isso, aí assim, no caso, eu tenho alguns artigos para ser submetidos de resultados parciais. E aí, basicamente, a minha dissertação vai ser a união desses três artigos, que é o que compõe o projeto como um todo. E Sim. aí, quando eu estava, foi, né, em fevereiro, quando eu estava escrevendo o pré-projeto para ser qualificado, quando eu pesquisei artigos, né, trabalhos sobre isso, eu não tinha encontrado sobre o que realmente eu queria fazer. E aí, quando foi esse mês agora de abril, eu pesquisei algumas coisas, quando eu vi, tinha uma coisa muito parecida com o que eu estou fazendo, assim. De repente, não tinha, agora tem. Aí eu fico, e agora? Porque já tem, sabe? Veja, essa sua dúvida a gente só pode tirar se a gente começar a ler o seu projeto e o que você encontrou, para a gente saber onde é que você se parece, onde é que você difere. Porque, veja, isso também, o que vai fazer a diferenciação nisso é a metodologia. Não é só falar sobre, mas como a pessoa encaminhou a pesquisa. Você está entendendo? Entendi. Então, por exemplo, Entendi. mas eu preciso encontrar gente que fale sobre o que eu estou falando. Eu preciso encontrar pesquisas anteriores que expliquem, por exemplo, o estado da arte de um chatbot, ok? A Juliana está dizendo haverá muitos assuntos, possivelmente, exatamente, tem muita coisa realmente ainda para sair. Então, fiquem tranquilas, porque vai dar certo. Aí depois, Stephanie, que gosta de aprofundar aí as coisas, Stephanie, depois que você pegou lá o artigo, aí você bota assim, algumas perguntas que o Queixave fala, para a leitura profunda, né? Que problema de pesquisa esse artigo está tratando? Ele realmente existe? É importante? O método, isso, Ju, muito bem. Caso o resultado for o mesmo, você pode ir além, isso mesmo. Você pode sugerir outras coisas. Nunca uma pesquisa é igual. O método utilizado foi adequado? A forma de medir as variáveis foi apropriada? Quais foram as descobertas desse artigo? Qual é a validade e a confiabilidade dessas evidências? Elas foram bem fundamentadas pelas evidências, as descobertas? Se o estudo envolveu pessoas, qual a população estas pessoas se referem? A amostra compreende um grupo representativo?
né? E depois a reflexão. Se as conclusões realmente valem a pena, elas são importantes. Como esse trabalho se encaixa no contexto do conhecimento da área? Está tentando validar uma nova técnica? Está tentando gerar uma controvérsia? Está tentando abrir uma nova linha de pesquisa? Você concorda com a linha de raciocínio desse autor? Você concorda com as conclusões que foram elaboradas a partir do que foi evidenciado? Então, são todas perguntas que você pode fazer do artigo para saber se realmente vale a pena ou não. Há alguma interpretação alternativa para os dados que ele não discutiu? Ou seja, tem alguma brecha sobre chatbot que no meu trabalho vai ter que no dele não tem? Ok? Estas conclusões são excessivamente generalizadas ou são simplificadas? Que fatores podem ter influenciado o resultado dessa pesquisa? Quais são as aplicações práticas das ideias desse artigo? Ainda ficaram muitas questões por responder. Como esses resultados, conclusões se relacionam com o trabalho no qual eu estou interessado ou interessada, certo? Então, esse texto aqui, ele mostra mais ou menos como é que a gente vai escrever. Então, aqui tem uma conclusão, né? Leitura diagonal, leitura profunda e reflexão. E elas se complementam. Então, aqui a referência bibliográfica, muito interessante esse pequeno trabalho aqui, é um artigo sobre como ler, né, artigos científicos, e eu acho que vocês já podem começar, né, a pensar, quem já está com a pesquisa mais ou menos encaminhada, a organizar melhor, certo? O que você está lendo, a ver se vale a pena, quem ainda não organizou nada já tem que começar a ler. Ah, eu queria pesquisar sobre isso. Meu professor falou determinada coisa e eu achei interessante, eu vou querer ver. Mas aí você precisa realmente começar de algum lugar. Então, o primeiro lugar é começar já a pesquisar e a fazer um direcionamento, separar. Isso aqui eu vou ler agora, vale a pena, isso aqui eu vou colocar para ler depois, que é para quando eu aprofundar. Né? E como é que eu vou fazer para fazer essa separação? Eu vou olhar uma coisa, eu vou olhar outra, eu vou separar, eu vou ver se pelo esquema do resumo vale a pena ou não continuar. Inclusive, Jéssica, você que está tentando publicar trabalhos, né, dê uma olhada sempre nesse seu resumo para ver se ele está claro, se ele está bem organizado, se seu artigo está bem arrumadinho. É importante isso, tá? É muito importante. Inclusive, esse artigo serve para você fazer a leitura do seu artigo, Tá bom. antes de Vê, publicar. eu só tenho mais uma Tá. pergunta antes de a pessoa me Pode expulsar. fazer, tem problema não. Eu adoro quando vocês perguntam as coisas, eu acho perfeito. Porque é muito ruim ficar falando aqui sozinha, né? Maria, é demais. Vai. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se é muito simplória, mas vamos lá. Nesse artigo agora que eu vou submeter, eu pesquisei sobre esse subartefato, que é o do meu projeto como um todo, né? E aí eu pesquisei partes que já existiam sobre isso. Sim. E aí eu encontrei coisas parecidas, né? Bem parecidas, mas aí beleza. E aí a minha pergunta seria, como que eu vou justificar por que que eu escolhi esses artigos? Precisa disso? Não necessariamente. Tá entendendo? A professora Simone, ela fez um trabalho, o trabalho dela de dissertação, numa parte da dissertação dela, ela justificou por que ela escolheu, ela disse que colocou tantos artigos, mas ela escolheu determinados artigos e aí ela justifica. Mas no caso, como e dela é uma dissertação, no seu caso, você vai fazer um artigo. Então, você não precisa justificar, mas você vai trazer essas pessoas na sua fundamentação teórica. Entendeu? Você vai trazer, você vai citar essas pessoas porque elas dizem o que você quer dizer. E se Você eu está chamando o que a gente chama de argumento de autoridade. Eu não sei se eu estou entendendo o que você quer perguntar, mas eu é acho que isso é por mesmo. aí. Aí, pronto, aí nesse artigo aí eu achei esses trabalhos, né? E aí a minha pergunta seria, a primeira pergunta você já respondeu, mas assim, por exemplo,
Porque tem gente que fala que a sua pesquisa fica enviesada por conta dos artigos que você está referenciando. Não é isso? Não tem nada a ver? Não. Porque, por exemplo, digamos que eu pesquisei. Veja, se os artigos que você estiver referenciando forem ruins, né, mal escritos, não tiverem uma relevância para o seu trabalho, não vale a pena citar, não vale a pena Não. colocar. Foi trabalho que eu teve até prêmios e tal, nas conferências. Então, A minha dúvida seria, assim, por exemplo, e se eu não tiver pesquisado o suficiente? Se eu tiver, se eu tiver aí, encontrado. Jéssica, para saber, filha, não dá. Bom, também era isso, porque, pronto, eu encontrei alguns trabalhos, né, que falam sobre esse tema, sobre dashboards e tal, mas aí eu fiquei, poxa, e se já tiver alguém lá, não sei da onde, que tiver pesquisado também, e eu não citei no meu trabalho? Eu vou, Você não precisa citar todo mundo, não. Fazer, né, não cabe. Na minha tese aqui de quase 200 páginas, não vai caber todo mundo, não. Pôde, tive como colocar. Agora, claro, eu passei por uma pré-banca, e na pré-banca alguém me disse, você poderia trabalhar esse conceito aqui com base em fulano. Porque na banca também serve para isso, tá? Para o pessoal dar sugestões. Olha, eu li isso aqui, porque nem todo mundo sabe de tudo, sabe? Não é verdade? Então, o pessoal disse, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí sugeriram para mim. Aí eu fui, comprei o livro, comecei a ler, vi que tinha coisa que valia a pena, tinha coisa que não valia. O pessoal também, em determinado momento, queria subverter a minha tese, dizer que eu tinha que pegar alguma coisa para a parte de gênero, já que eu estava falando de trabalho doméstico não remunerado. Eu digo, gente, meu objetivo no trabalho não é esse. A minha tese ela está bem clara no meu problema de pesquisa. Eu não vou me perder disso. Eu sei que vocês são da minha banca, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você está entendendo? Então, assim, quando... não vai aparecer, você não vai dar conta de todo Uhum. mundo. Sei lá, que lá na China estão fazendo um artigo sobre dashboard, pô. Não vai dar para você saber. Você não entende mandarim. Ou entende? Não. Pronto, é sobre isso. Agora, se você colocar, fazer uma fundamentação teórica bem arrumada, onde você explique bem o fenômeno que você está pesquisando. Eu não gosto da palavra objeto, eu só gosto de fenômeno. O que você está pesquisando? Ele está se desvelando. Você usou direitinho, construiu uma argumentação no discurso de autoridade, aí, minha querida, fecha, que dá. O que não dá é ficar como Leandro, quando lê o artigo, dizer, ó, esse resumo aí está estranho, porque eu não sei exatamente o que ele quer dizer. Ele tem um objetivo? Tem, mas não ficou claro quando ele trabalha a metodologia e depois ele vai falar dos resultados. Não está claro. Então, isso aqui é ruim da gente pegar, entendeu? A gente pegar esse artigo para analisar e ver que ele não tem leco-creco. Aí, isso aí a gente pode fazer, entendeu? É mais ou menos por aí. Aí você, como você já tem artigo publicado, ótimo, maravilha, já está bem encaminhada. Todo artigo que você pegar Não, agora, use eu ainda vou essas publicar, estratégias. professora. Hã? Eu ainda vou publicar. Ainda vai publicar. E Eu tenho que aproveite, publicar esses 3 até agosto. você vai publicar. Vai dar certo. Precisa. Quando eu fiz mestrado, quando eu fiz doutorado também, eu tive que publicar uns artigos, tá? Aí, ó, né? É trabalho. Mas, olha, uma coisa, você já está vendo aí, você vai ler o seu texto como se não fosse você. Você já viu aí os tipos de leitura, aí o que é que tem? Tá certo, tá isso, isso. Então, você pega essas perguntas e aplique no seu próprio artigo. É um conselho que lhe dou. Se tiver que ser isso o seu trabalho, esse o seu trabalho, então faça esse. Eu vou colocar lá no grupo, mas você, professora, eu preferi analisar o meu. Beleza? O meu está aqui. Não, professora, eu não quero lhe mostrar, vou analisar no do outro mesmo. Tudo bem, porque você talvez não queira que alguém leia. Você conta com o meu sigilo, lógico. Uhum. Mas, assim, você tem que também fazer. Todo mundo aqui, não é só você, não, Jéssica. Todo mundo aqui tem que fazer a autoanálise do que está escrevendo e do que está lendo. Então, Eu eu posso escrevi alguma colocar lá coisa. o meu também lá no grupo, porque esse que eu escrevi, na verdade, foi para a entrega da disciplina, né? Sim. Mas eu preciso reescrever ele, porque ele ficou bem simplório, ficou incipiente, então
Aí você quer colocar para a galera analisar, é? É, garota corajosa. Eu te gostei. Me colocar, não, Todo mas não ficou mundo muito rindo, bom, rindo, não. rindo. Um aplauso para a Jéssica. Adorei. Perfeito. Não podia ter tido uma. Receber muitas críticas. Oxente, mas menina, mas você é corajosa, mulher. Todo mundo que coloca, não. O pessoal fica com medo de falar aqui. Não quer falar, não quer se expor. Gente, esse espaço é da gente. Vamos aprender. Veja quantas coisas você trouxe hoje com essas perguntas. Isso ajuda muito a gente que está construindo uma ideia, porque está aqui na cabeça, você chama com a pergunta, aí eu, eita, isso aqui, aí eu vou fazendo relações. Veja como a aula ficou dinâmica hoje. Vocês nem sentiram passar, não foi? Pelo menos eu não senti. Eu estava falando de artigo, Jéssica falando do artigo dela, Stephanie falou alguma coisa, né? Então, Ana também falou. Então, veja como foi interessante. Eu achei perfeita a aula hoje, muito boa. Entendeu? Pelo menos eu não sei para vocês, mas para mim eu gostei. Eu achei ótimo. Você achou o quê, Marli? Gostou? Foi muito boa a aula hoje, muitas dúvidas, principalmente como começar o chamado para o artigo, né? É. Vocês têm que se acostumar a fazer a leitura de textos, tá, gente? Acadêmicos. Aí Jéssica já está dizendo que vai mandar o artigo dela, eu vou esperar ela mandar para mim, que aí eu vou colocar lá na sala, e, gente, analisem. Aí vou botar lá o roteirozinho e vocês vão analisar. Ela vai gostar. Pelo menos as críticas eu faço um apanhado e mando para ela. Eita, Antes meu dela Deus. publicar. Aí vocês vão analisar, né? Porque a ideia é essa. É isso mesmo. É analisar o que, é que tem que ter no artigo, se está claro o objetivo, se o objetivo que está lá no resumo foi atingido ao final da leitura do artigo, tudo isso a gente tem que fazer. Então, como uma aula de 1h30 não dá para fazer isso, tem a parte que eu falei para vocês, que é a parte assíncrona, que é aquela em que você se senta. Porque teve uma pessoa que veio perguntar a mim, né? Professora, são todos os dias? Não, é só quarta-feira. Mas durante a semana tem alguma coisa para você fazer. Pronto. Quem fez os resumos mesmo, veja como a pessoa aprendeu. Porque para fazer o resumo, mesmo que tenha sido com a inteligência artificial, que você pode ter feito, né? Porque acontece, eu vou fazer aqui que é mais rápido, mesmo que assim fosse, certo? Você ia parar para ver antes de postar. Isso já é uma referência. Já é alguma coisa que você faz. Eu, inclusive, peço a vocês, não usem a inteligência para ajudar vocês agora. Vocês precisam praticar, ok? É um conselho que eu dou. Mas veja só, eu já peguei hoje um resumo, um esquema bem legal e já mostrei aqui, já fiquei conversando sobre ele. Eu achei fantástico. Gostei. E quem fez analisou os vídeos, ouviu os vídeos, parou para aqueles 15 minutos e depois fez lá o resuminho, já deu uma arrumada na cabeça, que é isso que é importante. Diga, Stephanie. Nossa, professora, sobre o mapa mental, eu queria comentar que eu sou um tipo de pessoa que eu não funciono com mapa mental. E eu nunca funcionou para mim, sabe? E foi uma dificuldade, assim, para conseguir fazer. Eu tentei pegar, tipo, os modelos que tinham lá no Miro pronto, só que eu falei assim, eu vou fazer do meu jeito, que eu acho que eu vou me organizar melhor aqui. Ah, mas eu gostei. Eu Mas eu gostei, sou uma mandei para pessoa muito ti. ruim com mapa mental. Mas aí, mas você, quando saiu para fazer o mapa mental, você não recuperou as informações? Sim. Pronto. É isso que eu quero também trabalhar com vocês. É porque, assim, vai ler, vai. Vai escrever, o que é que vai ficar? Entenderam? Como é que eu vou fazer o resumo? O fichamento. Como é que eu vou fichar isso aqui para depois usar? Onde é que eu vou botar isso? Tem que aprender a fazer resumo, a fazer paráfrase. Porque como é que eu vou escrever? Usando o discurso do outro. Como é que eu vou encaixar com minhas palavras? A minha autoria? Tudo passa por aí. E não é uma tarefa fácil, mas é possível. É sobre isso. É, é só se aprende a ler lendo e só se aprende a escrever escrevendo. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Certo? Então, por exemplo, vocês vão analisar, eu vou colocar um roteirozinho para vocês analisarem o artigo, ok? E vocês poderem
tem um crivo, saber mais ou menos também como é que funciona a estrutura de um artigo, porque isso já vai ajudar vocês nas outras etapas do nosso estudo. Inclusive, o nosso cronograma, né, deixa eu abrir aqui, a próxima aula da gente, o que a gente tem para fazer, que eu não consigo mais, não fica na minha cabeça, não. É por isso que eu boto lá um cronograma todo arrumadinho, e é para que vocês saibam exatamente para onde eu vou, tá? O que é que eu estou fazendo, qual é o próximo. Então, a próxima atividade assíncrona é sobre hoje. Aqui, cronograma da disciplina. Um cronograma de aulas. A próxima aula da gente, a de hoje foi técnica de leitura ativa, os princípios da argumentação e da coerência textual, né? Aí aqui, talvez, na próxima, aqui o número 2, eu vou trabalhar com vocês mais profundamente na próxima aula, em que eu vou mostrar quais são os princípios da argumentação e como é que a gente constrói um parágrafo robusto de argumentação, tá? E a próxima aula da gente vai ser sobre isso. Então, assim, seria muito bom se vocês todos, eu sei que às vezes vocês têm dificuldade, né? Eu entendo isso, mas se vocês puderem estar, vai ser muito bom, porque essa é uma outra dificuldade na escrita acadêmica. Eu leio, tudo bem, eu leio. Eu tenho material, tenho bastante material, bastante. Então, a disseminação dos trabalhos na internet, a gente tem muita coisa, minha gente. A gente fica doido. Aí, como Jéssica disse, eu fico nadando num mar de coisas. Mas eu preciso priorizar. E quando eu vou escrever o que eu quero escrever, como é que eu faço? Como é um texto bem escrito? Como é um texto mal escrito? Vou mostrar tudo isso na próxima aula. Como é que é um parágrafo bem estruturado, argumentativamente? Eu vou falar dos princípios da coerência textual, que tem a ver com a coesão também. O problema desse resumo que vocês viram hoje é problema de coesão. E isso atrapalhou o entendimento do texto, deixou o texto capenga. Isso a gente tem que evitar. Certo? Por isso que a escrita da gente precisa ser bem aprimorada, dá trabalho fazer. Eu sou uma pessoa, vou falar aqui da minha parte, assim, dar um exemplo para finalizar a aula de hoje, que é assim, eu terminei a graduação, eu sei que vocês vão rir, né? Eu terminei a graduação, eu tinha 21 anos de idade, e foi na década de 80, no ano de 1989. Tem gente aqui que não sonhava nem que ia nascer, tá? Ok? Já entreguei minha idade, eu tenho 59 anos. Então, eu sou do tempo que a gente fazia graduação, mas a gente não fazia pesquisa, beleza? Por aí, o que é que acontece? Quando foi no ano de 1999, eu resolvi fazer uma especialização. E a minha professora, que estava lá dando aula sobre os princípios de texto e tal, 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 ela mandou eu fazer uma resenha crítica. A minha resenha voltou. Eu, professora de português. Por quê? O texto não estava bem organizado, meu parágrafo estava meio desmantelado. E olha que eu fiz curso na faculdade e o professor me ensinou técnicas de redação para melhorar a minha escrita, porque quando eu cheguei na faculdade eu fui fazer letras e eu tinha dificuldade com a escrita, porque o meu professor ele não me ensinou a escrever. Não é porque eu faltava aula, não, eu era boa aluna. Mas ele não me ensinava, naquela época só se ensinava gramática. Como em alguns colégios ainda é assim, algumas escolas, só ensina mais menino gramática. Escrever, que é bom, se ensina pouco. Aí, a gente vai com essa bagagem toda defasada, chega na universidade, tem dificuldade para ler, para escrever. Eu, fazendo curso de letras, reprovei logo 3 disciplinas. Sem saber o que era, eu não sabia ler direito. Eu sabia ler, eu lia, eu era uma pessoa que gostava de ler. Mas quando chegou na hora de ler textos técnicos, Joseane entrou em parafuso. Foi uma luta, olha, muito grande para poder passar. Eu fiquei logo louca, porque eu nunca tinha reprovado em nada. Então, eu uso isso para dar exemplo da minha própria vida.
Aí, quando eu comecei a fazer a especialização, eu tive muita dificuldade para produzir minha monografia, porque eu nunca tinha escrito nenhum trabalho científico. E o pior, a minha professora já queria que eu chegasse com tudo arrumado, porque ela estava acostumada dos alunos lá na Universidade Federal de Pernambuco, e os alunos a maioria que estava fazendo especialização era tudo aluno que já vinha da graduação, e os professores ensinavam isso, e eu, uma professora que tinha uma certa defasagem na escrita, escrevia coisas assim, mas não escrevia nada, nunca escrevia um trabalho científico. Entenderam? Então, foi uma luta muito grande para eu aprender isso tudo. Na dissertação, meu capítulo, Jéssica, para você que não sabe, meus capítulos de dissertação, eles voltaram 5 vezes cada um. Tá bom? Para vocês? Pronto, só para dizer a vocês o seguinte, que a gente está aqui para aprender. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Nenhuma. Porque isso me ajudou muito até a fazer o que eu estou fazendo hoje. Ajudar as pessoas, porque eu não tive ajuda. Eu sofri mais. Então, eu quero aliviar esse sofrimento ajudando, mostrando como é que se lê, mostrando como é que a gente analisa o que a gente escreve, mostrando por que esse parágrafo está mal escrito e esse não, que é o trabalho que eu ensino meus alunos do ensino médio a escrever. Eu preparo eles. Entendeu? Ontem eu estava dando aula de redação no ProEnem, mostrando aos meninos os operadores metadiscursivos. Porque é importante para construir a transição de uma dissertação, né, nos níveis do Enem. E aqui eu vou trabalhar na escrita científica, que é o que eu estou fazendo com vocês. Entende? Então, esse é o meu objetivo, que a gente saia daqui, pelo menos melhorando na escrita, na leitura, potencializando, usando estratégias para fazer isso rápido, melhor, eficazmente. Tá? Essa é a ideia. Querem falar alguma coisa? Porque eu falo muito, viu? Eu sou igual a mulher, o homem do leite. Eu falo um bocado. Quem quer falar alguma coisa? Leandro, que já estudou